Olá, mentes curiosas? Bem-vindos ao nosso Cantinho do Saber. Hoje vamos viajar para um tempo de contrastes, para uma era de brilho e escuridão, onde o mundo que conhecemos começou a se gestar entre as sombras de uma beleza estranha e doentia. Um tempo que cheirava a absinto e a livros velhos. Vocês já sentiram que o mundo avança rápido demais, que a tradição já não faz sentido? Já sentiram uma estranha mistura de fascínio e medo pelo futuro? Essa sensação não é nova. Na verdade, foi a doença de toda uma geração, uma febre criativa que mudou tudo para sempre. Esta é a história de como uma profunda crise espiritual, um sentimento de decadência e fim, não destruiu a arte, mas lhe deu uma nova vida. Vamos explorar o fim de século, o final do século XIX e como o seu desespero se tornou a maior revolução artística da história. Antes de começarmos, queria contar algo sobre as imagens que veem. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas um acompanhamento visual para que soltem a imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. Imaginem as ruas de Paris ou Londres no final dos anos 1800. Há luzes elétricas, trens a vapor, um progresso científico que parece não ter fim. As pessoas acreditam na razão, na indústria, num futuro ordenado e previsível, mas sob essa superfície de otimismo, algo estava apodrecendo. Uma profunda sensação de vazio. Os artistas e poetas da época sentiam que a sociedade burguesa, com suas normas rígidas, seu materialismo e sua moral hipócrita, havia matado o espírito. Sentiam que viviam no fim de algo, na decadência de uma civilização. A esse sentimento se deu o nome de Mal du siècle, que se traduz literalmente como o mal do século. Era uma mistura de tédio, melancolia e uma certeza de que os grandes ideais, como Deus, a pátria ou a honra, já não significavam nada. O mundo havia se tornado previsível, cinzento e, acima de tudo, terrivelmente entediante. Assim, um grupo de criadores decidiu rebelar-se da única forma que sabia, através da arte. Este primeiro movimento de rebelião ficou conhecido como decadentismo. Mas não pensem na decadência apenas como excessos e festas. Para eles era uma postura filosófica. Se a vida normal era entediante e natural, eles abraçariam o artificial, o estranho, o proibido. Era uma forma de criar seu próprio paraíso ou inferno longe da mediocridade. O lema não oficial era à rebours, que significa contra a corrente ou ao contrário. Eles se inspiraram num romance do mesmo nome de Joris Karl Huysmans, que se tornou a sua Bíblia. O protagonista do romance isola-se do mundo para viver rodeado de objetos requintados e sensações artificiais, um ato de rebelião total contra a natureza e a sociedade. Os decadentes buscavam a beleza em lugares inesperados. No macabro, na doença, na melancolia, celebravam a palidez, a fragilidade, a ideia de que a beleza mais intensa é aquela que está prestes a desaparecer, como uma flor que murcha. Isso era um ataque direto à ideia clássica de uma beleza saudável e eterna. Este culto ao artificial e ao decadente manifestou-se numa forma de escrever completamente nova. Os autores começaram a usar uma linguagem muito refinada, quase musical, cheia de palavras raras e cultas. Queriam que suas obras fossem como joias, objetos preciosos que apenas alguns poucos eleitos pudessem apreciar em sua totalidade. Desta matriz decadente nasceu um movimento ainda mais influente, o simbolismo. Se os decadentes se centravam na atitude, os simbolistas focaram na técnica. A ideia deles era revolucionária. O mundo que vemos, o mundo material, não é a verdadeira realidade. É apenas uma coleção de símbolos que apontam para um mundo espiritual mais profundo. Um poeta como Charles Baudelaire, considerado o pai de todos eles, falava de correspondências. A ideia de que as cores, os sons e os cheiros se conectam num nível mais profundo e podem evocar realidades ocultas. Uma cor podia ser cheirada, um perfume podia ser ouvido. O universo era uma floresta de símbolos que o poeta devia decifrar. Portanto, o objetivo do poeta já não era descrever o mundo de forma clara e objetiva como faziam os realistas. O novo objetivo era sugerir, evocar, criar uma atmosfera. Não queriam dizer o que sentir, queriam usar o poder dos símbolos para que vocês o sentissem de uma forma muito mais pessoal e íntima. Poetas como Stéphane Mallarmé levaram esta ideia ao extremo. Ele buscava o poema perfeito e puro, onde cada palavra fosse um universo em si mesma. Seus poemas são difíceis, crípticos, porque não são feitos para serem entendidos com a razão, mas para serem experienciados com a intuição, como se fossem uma peça musical. Outros, como Paul Verlaine, focaram na musicalidade da linguagem.
O seu famoso lema era "De la musique avant toute chose", que significa "a música acima de tudo". Ele usava ritmos e sons para criar uma melodia com as palavras, priorizando a sensação auditiva sobre o significado lógico. E depois havia Arthur Rimbaud, o enfant terrible da poesia. Um adolescente prodígio que escreveu toda a sua obra em poucos anos e depois desapareceu. Ele propôs que o poeta deveria ser um vidente, um visionário. E para o conseguir, devia desordenar sistematicamente todos os seus sentidos. Uma busca perigosa por uma nova percepção. Toda esta busca por novos mundos e novas sensibilidades exigia uma ruptura total com as formas tradicionais. E é aqui que vemos a verdadeira revolução. Eles se cansaram das regras estritas da poesia, da métrica fixa, da rima perfeita que havia dominado a literatura durante séculos. Começaram a experimentar com o verso livre. Isso significa que libertaram o poema da jaula de um número fixo de sílabas por linha. O ritmo já não vinha de uma regra externa, mas do sentimento interior do poeta, da sua própria respiração. O poema agora podia fluir com total liberdade, como o próprio pensamento. Além disso, a temática também se rompeu. Deixaram de escrever sobre grandes heróis ou amores idealizados. Agora escreviam sobre a cidade moderna, sobre a solidão na multidão, sobre seus próprios demônios internos, a angústia, os sonhos e os pesadelos. A poesia desceu do pedestal e meteu-se na lama da experiência humana real. Introduziram o que Baudelaire chamou de a beleza do horrível. Encontraram poesia num corpo em decomposição, na fumaça das fábricas, na tristeza dos bairros pobres. Demonstraram que a beleza não era apenas o bonito e agradável, mas que podia ser encontrada nos lugares mais escuros e surpreendentes. Este movimento não se limitou à França. No mundo de língua espanhola, esta renovação chegou com o modernismo, liderado por figuras como o nicaragüense Rubén Darío. Ele pegou a musicalidade de Verlaine, o luxo dos decadentes e o simbolismo francês e os misturou para criar uma poesia completamente nova em espanhol. Darío e os modernistas renovaram por completo a linguagem poética espanhola, que havia ficado estagnada. Introduziram novas palavras, novos ritmos, novas imagens como cisnes, princesas tristes e jardins exóticos. Foi como abrir as janelas de um quarto fechado e deixar entrar ar fresco de todo o mundo. No teatro, autores como o belga Maurice Maeterlinck criaram o drama simbólico. As ações no palco não eram literais. Os personagens moviam-se como sonâmbulos e o silêncio, as pausas e a atmosfera eram mais importantes do que as palavras que diziam. O verdadeiro drama era invisível, acontecia na alma. Na Noruega, um dramaturgo como Henrik Ibsen, embora mais realista, também contribuiu para a ruptura. As suas obras expunham a hipocrisia da família e da sociedade burguesa, quebrando tabus e mostrando os conflitos psicológicos que se escondiam atrás das portas fechadas. Foi um precursor da exploração do subconsciente. Pensem nisto, todos estes artistas em diferentes países e em diferentes formas de arte estavam fazendo o mesmo. Estavam abandonando a ideia de uma arte que imita a realidade exterior. Em vez disso, estavam criando uma arte que explorava a realidade interior, o complexo e muitas vezes obscuro mundo da mente humana. Esta foi a grande transição. Passamos de uma arte que perguntava como é o mundo, para uma arte que perguntava como se sente o mundo. A objetividade foi substituída pela subjetividade. A perspectiva única do artista tornou-se o centro do universo criativo. Este é o nascimento da sensibilidade moderna. A ruptura com as formas tradicionais não foi apenas um capricho estético, era uma necessidade filosófica. Se o mundo exterior havia perdido o seu sentido e os seus valores, a única fonte de verdade e ordem que restava era a própria consciência do indivíduo. A arte tornou-se uma ferramenta para explorar essa consciência. Estes primeiros experimentos modernistas nascidos da decadência e do simbolismo são a raiz de toda a arte do século XX. Sem eles, não poderíamos entender o cubismo de Picasso, que rompe a realidade em múltiplas perspectivas. Picasso não pintava o que via, pintava o que sabia e sentia sobre um objeto. Também não poderíamos entender a literatura de James Joyce ou Virginia Woolf com a sua famosa técnica do fluxo de consciência. Esta técnica tenta capturar o fluxo caótico de pensamentos, memórias e sensações que passam pela mente de uma pessoa, uma ideia diretamente herdada da subjetividade simbolista. Mesmo o surrealismo de Salvador Dalí, com a sua exploração dos sonhos e do subconsciente, deve tudo à ideia de Rimbaud de desordenar os sentidos e a crença simbolista numa realidade para além do visível. Os simbolistas abriram a porta para o mundo dos sonhos e os surrealistas a atravessaram. O que começou como uma sensação de fim, de esgotamento, tornou-se o começo de tudo o que era novo.
A doença do fim de século não foi mortal para a arte, foi uma febre que queimou as velhas estruturas e deixou o terreno fértil para que crescessem as flores estranhas e maravilhosas da modernidade. Então, por que isso é tão importante para nós hoje? Porque vivemos numa época com ecos semelhantes. Sentimos a velocidade da mudança tecnológica, a crise dos velhos valores, uma sensação de incerteza sobre o futuro. A ansiedade e a busca por significado do final do século XIX ressoam profundamente com a nossa própria experiência. A forma como consumimos arte, a primazia da experiência pessoal, a ideia de que um artista deve ser autêntico e expressar a sua visão única do mundo, tudo isto foi forjado nesse caldeirão do final do século XIX. Eles nos ensinaram a olhar para dentro, a valorizar a nossa própria e complexa vida interior. Quando vocês ouvem uma canção cuja letra parece falar diretamente dos seus sentimentos mais íntimos? Quando veem um filme que os submerge num estado de espírito particular através da sua atmosfera, estão experienciando o legado direto do simbolismo. Eles inventaram essa linguagem. Da próxima vez que vocês lerem um poema que não rima ou que não entendem totalmente logicamente, mas que lhes deixa uma sensação poderosa, lembrem-se destes rebeldes. Eles estavam lutando pelo direito da arte de ser complexa, de ser ambígua, de falar uma linguagem para além da razão, uma linguagem para a alma. O fim de século nos ensina uma lição crucial. Os períodos de grande crise, de decadência e de perda de fé são também muitas vezes períodos de uma imensa criatividade. É precisamente quando as velhas respostas já não funcionam que começamos a fazer perguntas novas e mais interessantes. Aquela doença, aquela melancolia e angústia existencial acabou por ser o catalisador que impulsionou a arte para o futuro. Demonstrou que às vezes, para construir algo novo, primeiro vocês precisam ter a coragem de admitir que tudo o que era anterior morreu. E essa é uma ideia tão assustadora quanto libertadora. Os artistas do fim de século não foram apenas poetas ou pintores, foram exploradores. Navegaram os mares mais escuros da alma humana e trouxeram de volta mapas que ainda usamos para nos entendermos. Nos deram uma linguagem para a nossa própria complexidade. O seu legado é um convite para não temer a escuridão ou a confusão. É um lembrete de que na arte e na vida, às vezes os momentos mais férteis são aqueles em que nos atrevemos a quebrar as regras, a olhar a beleza no imperfeito e a ouvir a música que se esconde no silêncio. A ruptura das formas foi, em essência, um ato de honestidade. Se a vida se sentia fragmentada, caótica e sem um centro claro, por que a arte deveria pretender o contrário? O poema, o romance ou o quadro deviam refletir essa nova realidade psicológica. A forma devia seguir a emoção. Pensemos no impacto que isto teve no romance. Autores como Marcel Proust, com o seu monumental Em Busca do Tempo Perdido, já não se interessavam por uma trama de ação. A sua obra é uma viagem de milhares de páginas ao interior da memória, a como um simples sabor pode desencadear um universo de recordações. Essa ideia de que o tempo não é uma linha reta, mas um oceano de percepções subjetivas, é puramente modernista e tem as suas raízes no fim de século. A realidade já não era um relógio, era uma consciência. E a tarefa do artista era cartografar essa consciência, com todos os seus meandros e profundidades. Esta nova forma de ver o mundo também exigia um novo leitor. Já não se esperava que o público fosse um consumidor passivo. As obras simbolistas e modernistas exigem um leitor ativo, um cúmplice que esteja disposto a decifrar símbolos, a preencher os vazios e a participar na criação de significado. Por isso, às vezes, esta arte pode parecer difícil ou elitista. Mas a sua intenção não era excluir, e sim convidar a uma experiência mais profunda. É uma arte que não lhes dá tudo feito, lhes pede que coloquem algo de vocês mesmos. Ela os respeita como seres inteligentes e sensíveis, capazes de encontrar a sua própria verdade na obra. Esta fascinação pelo oculto, pelo espiritual e pelo não racional foi também uma reação direta contra o positivismo científico da época. A ciência explicava o como das coisas, mas deixava sem resposta o porquê. A arte simbolista tentou preencher esse vazio espiritual, buscando respostas nos sonhos, nos mitos e na religião. Figuras como o poeta William Butler Yeats na Irlanda mergulharam no folclore celta e em sociedades esotéricas, buscando um sistema de símbolos que pudesse dar um novo sentido ao mundo. Para ele, a mitologia não era uma coleção de contos antigos, mas uma fonte viva de verdade psicológica. Esta é outra herança-chave do fim de século. A ideia de que o mito e o arquétipo, essas histórias e personagens universais que aparecem em todas as culturas, são ferramentas fundamentais para entender a nossa própria psique.
É algo que psicólogos como Carl Jung desenvolveriam mais tarde no século XX. Assim, a ruptura não foi apenas formal, foi epistemológica. Ou seja, foi uma ruptura na forma como entendemos o conhecimento e a verdade. A verdade já não era algo objetivo e externo que se podia descobrir, mas algo subjetivo e interno que se devia criar e experimentar através da arte. A figura do poeta maldito, como Verlaine ou Rimbaud, tornou-se um arquétipo cultural. O artista como um ser marginal, um rebelde que vive no limite da sociedade para poder ver a verdade que os outros não veem. Alguém que se sacrifica no altar da arte consumido pela sua própria intensidade. Este ideal romântico do artista como um mártir da beleza e da verdade perdurou até os nossos dias. Pensem em muitas estrelas de rock ou em cineastas cult. A ideia de que o verdadeiro gênio criativo muitas vezes anda de mãos dadas com um tormento pessoal é um eco direto da mitologia do fim de século. Mas é crucial não o romantizar em excesso. A vida de muitos destes artistas foi genuinamente trágica, marcada pela pobreza, pela doença e pelo alcoolismo. A sua arte nasceu de uma dor real, de uma sensibilidade tão aguda que o mundo cotidiano lhes resultava quase insuportável. A sua beleza teve um custo muito alto. Agora falemos do clímax dessa história. À medida que o século XIX chegava ao fim e o XX começava, o sentimento de crise intensificou-se. A ansiedade, a fragmentação e a violência que os simbolistas haviam explorado em suas almas estavam prestes a manifestar-se no mundo real da forma mais brutal possível. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, foi como se os pesadelos dos poetas tivessem se tornado realidade. A fé no progresso e na razão que eles haviam atacado se fez em pedaços nas trincheiras. A guerra demonstrou que a civilização era uma camada muito fina sobre um abismo de irracionalidade e violência. E aqui chegamos à reviravolta mais profunda. A arte do fim de século não foi apenas uma reação ao seu tempo, foi uma profecia. A sua obsessão com a decadência, a fragmentação do eu, a violência oculta sob a superfície e a perda de sentido não eram apenas dramas internos. Eram um sismógrafo que estava registrando o terremoto que se aproximava. Os movimentos de vanguarda que surgiram depois da guerra, como o dadaísmo e o surrealismo, foram a resposta direta a esse trauma. Se o mundo era absurdo, a arte também deveria sê-lo. O dadaísmo, por exemplo, foi uma anti-arte que zombava de toda a cultura que havia levado à catástrofe. Portanto, a doença que os decadentes diagnosticaram no final do século XIX, essa crise espiritual, não era imaginária. Era o primeiro sintoma da convulsão que definiria o século XX. Eles foram os primeiros a sentir e a expressar a angústia da modernidade em que ainda vivemos. Isto dá à sua obra uma relevância incrível. Não estavam simplesmente brincando com palavras ou criando imagens bonitas. Estavam lidando com as maiores perguntas. Como encontramos sentido num mundo sem Deus? Como podemos nos comunicar se a linguagem parece falhar? O que nos mantém unidos quando tudo se desmorona? A resposta que encontraram foi a própria arte. A arte como um refúgio, como um laboratório para criar novos significados, como a última forma de magia que nos resta num mundo desencantado. A obra de arte tornou-se um pequeno universo ordenado pelo artista, um cosmos em miniatura para contrariar o caos exterior. Em resumo, a viagem do simbolismo até os primeiros experimentos modernistas é a história de como a arte aprendeu a falar uma nova língua. Uma língua para a solidão, para a dúvida, para a alegria estranha e para a beleza encontrada nas ruínas. A linguagem da nossa própria era. A sua influência é tão profunda que muitas vezes não a vemos, como o ar que respiramos. A ideia de uma canção pop que se concentra num estado de espírito melancólico, a montagem rápida de um videoclipe que busca evocar uma sensação em vez de contar uma história linear, tudo isso é parte da sua revolução. A estética Dark Academia ou Light Academia, que vemos nas redes sociais, com o seu amor pelos livros antigos, pela poesia, pelas velas e por uma certa melancolia intelectual, é uma versão moderna e popularizada do espírito decadente e simbolista. A busca por um refúgio estético contra um mundo que se percebe como vulgar ou caótico. Assim, da próxima vez que vocês se sentirem um pouco perdidos ou oprimidos pelo mundo moderno, lembrem-se destes artistas. Eles sentiram o mesmo há mais de 100 anos. E em vez de se desesperarem, pegaram esses sentimentos de decadência e ansiedade e os transformaram numa arte que continua a nos iluminar hoje. Eles nos demonstraram que a cultura não avança apenas em tempos de confiança e otimismo. Muitas vezes, são os finais de época, os fins de século, que atuam como crisóis, derretendo o velho para forjar com fogo e dor o metal do que virá. São o motor secreto da história.
A arte que produziram foi uma resposta necessária, uma forma de sobrevivência espiritual. Não é de estranhar que ressoe tanto hoje, em outro momento da história, que muitos percebem como um fim, ou pelo menos como o fim de um mundo que conhecíamos. Talvez como eles, estejamos no limiar de algo completamente novo. Oscar Wilde, uma das figuras mais emblemáticas desta época no mundo anglo-saxão, personificou o ideal decadente. Com a sua inteligência, o seu dandismo e a sua crença na arte pela arte em si, desafiou todas as convenções morais e estéticas da Inglaterra vitoriana, pagando um alto preço pessoal por isso. A sua filosofia de que a vida devia imitar a arte e não o contrário é a quintessência do pensamento antinaturalista da época. Para ele, a vida era a matéria-prima, mas a arte era a forma superior, a criação deliberada de beleza como um ato de rebelião contra a crueza da existência. Na música, compositores como Claude Debussy traduziram as ideias simbolistas em som. A sua música é evocativa, atmosférica, evita as estruturas claras e as melodias previsíveis. Busca pintar um quadro ou sugerir um estado de espírito, como no seu famoso Prelúdio à Cesta de um Fauno, inspirado num poema de Mallarmé. Esta conexão entre as artes, conhecida como sinestesia, foi fundamental. A poesia aspirava a ser música, a música aspirava a ser pintura e a pintura aspirava a ser poesia. Todos buscavam quebrar as barreiras do seu próprio meio para alcançar uma forma de expressão total e mais profunda. O impacto na pintura foi igualmente transformador. Artistas como Gustave Moreau na França ou o movimento do pré-rafaelismo na Inglaterra afastaram-se do realismo para pintar cenas de mitos, sonhos e lendas, carregadas de um simbolismo denso e uma atmosfera misteriosa e literária. Edvard Munch, com seu famoso quadro O Grito, capturou a essência da angústia existencial moderna. Não é um retrato realista de um homem gritando, é a visualização de uma sensação interna, a ansiedade pura convertida em cor e forma. É o rosto da subjetividade moderna, distorcido pelo pânico. Todos estes criadores, de poetas a pintores e músicos, formaram uma espécie de rede invisível através da Europa. Liam-se, influenciavam-se e partilhavam uma sensibilidade comum. Estavam travando a mesma batalha em frentes diferentes, a batalha pela libertação do espírito humano das correntes da convenção. Um aspecto fascinante é como este movimento redescobriu e revalorizou artistas de épocas anteriores que partilhavam o seu espírito. Autores como Edgar Allan Poe, com as suas atmosferas macabras e a sua exploração de estados mentais extremos, tornaram-se heróis e modelos a seguir para os simbolistas franceses. Esta capacidade de criar o seu próprio cânone, a sua própria genealogia de almas gêmeas através do tempo, demonstra a sua consciência de estarem fundando algo novo. Não eram apenas um grupo de amigos, viam-se a si mesmos como um ponto de inflexão na história da sensibilidade humana. A ruptura que iniciaram continua a ser um debate vivo. Deve a arte ser acessível para todos ou pode ser complexa e exigente? Deve ter uma função social ou seu único propósito é a beleza? Deve refletir o mundo ou criar mundos novos? Todas estas são perguntas que eles puseram em cima da mesa. A beleza do seu legado é que não ofereceram respostas fáceis. Em vez disso, legaram-nos um campo de jogo muito mais amplo e livre para a criação. Deram-nos permissão para sermos estranhos, para sermos subjetivos, para buscar a nossa própria voz, sem importar quão diferente pudesse soar. No final, a história do fim de século é um paradoxo. É a história de como um sentimento de morte e fim deu à luz uma vitalidade artística sem precedentes. Como o veneno da decadência se tornou a medicina que curou a arte do seu estagnamento e a preparou para os desafios do século XX. A sua mensagem ressoa com uma clareza assombrosa hoje. Diz-nos que não devemos temer as crises. Que os momentos de ruptura, embora dolorosos, são também momentos de uma oportunidade incrível para nos reinventarmos, tanto a nível pessoal quanto coletivo. A criatividade floresce nas fissuras da velha ordem. Os decadentes e simbolistas foram os sentinelas de um mundo que se desvanecia e os profetas de um que nascia. Nos ensinaram a encontrar a beleza nas sombras, a verdade no sonho e, acima de tudo, a entender que o universo mais fascinante e misterioso não está nas estrelas, mas dentro de nós mesmos. A sua rebelião não foi com armas, mas com metáforas. A sua revolução não foi nas ruas, mas nas páginas dos livros e nas telas. Mas mudaram o mundo de uma forma tão profunda e duradoura como qualquer exército. Mudaram a forma como sentimos e vemos. O estudo deste período não é apenas um exercício de história literária, é uma ferramenta para entender o presente. Nos ajuda a decodificar o ADN da nossa própria cultura, a entender por que valorizamos a originalidade, por que nos fascina a psicologia e por que buscamos experiências que nos tirem do ordinário.
Da próxima vez que vocês virem uma obra de arte que os desafie, que os incomode ou que não entendam de imediato, não a descartem. Pensem que talvez estejam diante de um descendente direto desta valente tradição, uma arte que não quer lhes agradar, mas sim despertá-los. A doença do fim de século, no final, não era mais do que uma hipersensibilidade. A capacidade de sentir as correntes subterrâneas da história antes de qualquer um. Uma condição dolorosa, sem dúvida, mas também um dom extraordinário que nos presenteou um tesouro de beleza e sabedoria. Eles nos lembraram que a arte não é um mero entretenimento ou decoração. Nos seus melhores momentos, é uma forma de conhecimento. Uma bússola para navegar a complexidade da vida. E às vezes a agulha dessa bússola tem de tremer e girar loucamente antes de encontrar um novo norte. E essa é a história de como o final de um século se tornou o princípio da nossa própria maneira de entender a arte, o mundo e a nós mesmos. Uma ruptura dolorosa, necessária e, em última instância, incrivelmente frutífera. Em conclusão, o decadentismo, o simbolismo e as vanguardas não foram simples estilos, mas uma profunda reconfiguração da consciência humana. Nos ensinaram a ver com novos olhos, a sentir com um novo coração e a falar com uma nova voz, uma que ainda ressoa em cada canto do nosso mundo. Espero que esta viagem ao coração da modernidade lhes tenha parecido tão fascinante quanto a mim. É um lembrete de que mesmo nas épocas mais escuras e confusas, o espírito humano é capaz de criar uma luz deslumbrante. Obrigado por me acompanharem nesta exploração. É um privilégio compartilhar estas histórias com uma comunidade tão curiosa e apaixonada pelo saber. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas aventuras intelectuais. E agora, eu adoraria saber a sua opinião. Que artista ou escritor de hoje vocês acham que está quebrando as regras como eles fizeram? Deixem nos comentários.